Hoje daremos então a continuidade no treinamento contábil, é a parte mais operacional. Os anteriores que nós tivemos, a gente viu já os processos mais estruturais de um plano contábil, de um plano controle, lançamentos contábeis, a configuração do lançamento contábil no industrial. E hoje a gente vai demonstrar mais a parte final de todo esse processo, né? Então, depois que eu criei os meus lançamentos contábeis, que eu fiz todas as movimentações por nota fiscal ou por lançamento contábil manual, fui inserindo as informações contábeis nos meus razões, no meu plano contábil, tudo certinho. A hora que chega no fim do mês, por exemplo, ou até mesmo no final do ano, nós temos os chamados fechamentos contábeis, né? Que podem ser trimestrais, que podem ser semestrais e que podem ser o anual. O anual é o mais comum que a gente vê com o cliente. E para fazer todo esse gerenciamento, todo esse controle de informações contábeis, né, que a gente viu que, de acordo com os lançamentos contábeis, existem algumas ferramentas e também alguns relatórios que ajudam a contabilidade a auditar os lançamentos, a fazer as conferências. Então, é isso que a gente vai mostrar aqui hoje. Os mais comuns, assim, o que todos os clientes que controlam contábil, né, que fazem a parte contábil dentro do sistema usam: balancetes, balanço e DRE. Então, vamos separar o que é cada coisa. O balancete, ele vai mostrar os saldos contábeis das contas contábeis. Então, o balancete eles usam, por exemplo, uma vez no mês, eles vão fazendo já o pré-controle para que não faça tudo bagunçado lá no balanço, porque o balanço normalmente o balanço é o fechamento, o balanço é a última coisa que ele vai fazer. O balanço é aquela fotografia, como lembrando do desenho lá, é a fotografia da minha empresa e são sempre informações passadas. A gente costuma falar que a contabilidade ela trabalha com o passado. Então, já aconteceu, já fez, eu só estou escriturando o que já ocorreu, né? Então, para chegar até o balanço, ele vai gerando os tais balancetes, que são, por exemplo, os resultados parciais para ele conseguir chegar até o encerramento dele do período, tá? Ele pode gerar o balancete na data que ele quiser, mas usualmente se usa por mês, tá? Para ele ver, fazer as conferências dos saldos das contas contábeis. O balanço, como eu já falei, já é o final, então, assim, como que eu falo? É o relatório mesmo oficial da contabilidade, onde todas as empresas registram a sua contabilidade através de um balanço patrimonial. E a DRE já é a demonstração do resultado. Então, é onde entra o custo, onde eu vou fechar o meu lucro e prejuízo, tá? Então, a DRE, eu poderia até ter invertido aqui no slide. Eu colocaria balancetes, DRE e balanço. O balanço é o último. Então, a DRE, ele vai apurar no período o que eu tive de lucro e prejuízo. E nessa DRE vai mostrar as minhas receitas, os meus impostos sobre as minhas vendas, o meu custo, o meu CMV, para poder chegar ali no meu lucro ou prejuízo. Disso apurado pela DRE, a hora que eu faço o encerramento do exercício, ele vai fazer essa apuração, que é exatamente a apuração da DRE, e vai jogar o resultado lucro ou prejuízo para o meu balanço, para eu conseguir fechar o balanço. Então, em vias operacionais aí, lá o cliente no dia a dia dele, o que, que ele faz? Ele gera os balancetes no decorrer do período, vai conferindo, vai analisando. Depois, ele gera a DRE, ele faz o encerramento do exercício e o balanço. Tá? O balanço é sempre o último, que daí eu vou mostrar super simples a geração dele mesmo, é só para entender mesmo o que vem antes, o que vem depois.
para eles lá, tá? O balancete, eu tenho vários, a gente vai ver no sistema, eu tenho vários formatos. Eu tenho balancete de uma coluna, 4 colunas. Isso é só a maneira que a gente de visualização, tá? Mas as informações continuam as mesmas. Também vou mostrar já no próprio sistema como gera DRE. O encerramento do exercício é justamente isso, é a apuração da minha DRE. Então, a minha DRE eu faço todas as verificações do quanto que eu estou tendo de receita, quanto que eu estou tendo de custo, todos os meus lançamentos, como falo de resultados, todos os meus lançamentos contábeis que envolvam uma conta contábil de resultado vai aparecer lá na DRE. E o encerramento do exercício, ele é responsável para fazer apuração na minha DRE para poder fazer o encerramento dessas contas contábeis de receita e despesa para poder levar para o meu balanço, tá? É isso que o encerramento do exercício faz. Este encerramento do exercício é como eu estava comentando no início. Ele pode ser feito trimestral, semestral ou anual. Quem determina isso? O próprio regime da empresa, tá? Então, a gente não tem nada a ver com isso. É ele que vai falar. Como que você faz o seu fechamento contábil? Meu fechamento contábil é anual? Então, a hora que eu for fazer o encerramento do exercício, eu sempre coloco a data do meu último período. Então, se eu faço anual, por exemplo, 31/12/2019, ou agora, 31/12/2020. Se eu faço trimestral, na minha tela, eu vou ter 4 encerramentos. De janeiro a março, de abril, e assim vai, tá? Vou ter 4, completando um ano. Independente de como é o meu fechamento, dentro do período de um ano, eu tenho que fechar 12 meses, tá bom? Exceto que tem as exceções, quando tem cisão de empresa, baixa de empresa e essas coisas, tá? Congelamento de saldo. Então, muitas vezes, até o cliente, ele confunde um pouco encerramento do exercício com congelamento de saldo, né? Bloqueio contábil, essas coisas. Gente, congelamento de saldo, ele só congela a tela para modo de visualização. Ele não realiza bloqueio de lançamento contábil. Não é ele que faz o encerramento. A tela de congelamento de saldo, eu falo assim, é apenas para que, a hora que você gere o razão contábil, não venha aqueles lançamentos desde 2010, 2015. Não, ele só vai trazer do período para frente. O congelamento, ele não bloqueia lançamento contábil, tá? Isso daqui também eu já peguei cliente perguntando, falando que o sistema permitiu incluir um lançamento lá de janeiro de 2020, sendo que o período está congelado em 10 de 2020. Mas período está congelado. Congelado quer dizer que não vai ficar mostrando na tela à primeira vista do meu razão, mas ele não vai fazer nenhum bloqueio quanto a congelamento de saldo, tá bom? Ele vai permitir você inserir. O que ele pode fazer é não permitir alterar lançamentos quando o período do congelamento, quando o período está em congelamento, mas alterar lançamento, incluir lançamento, ele permite normalmente, tá? Aí nós temos aqui também um assunto de conciliação, tá? O sistema, ele faz conciliações contábeis de clientes e fornecedores. O que é, na verdade, a conciliação? Ele vai ver se aquela conta contábil, ele tem um débito e um crédito naquela conta para que zere essas contas aqui. Porque, na verdade, no fim das contas, o balanço, gente, o ativo tem que bater com o passivo. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque não é assim que dá para entender, tá? Mas é só para assim, por via dessa regra que o meu balanço, o ativo tem que bater com o passivo, eu vou conciliando as minhas contas contábeis
tanto de clientes como de fornecedores, para ver se elas, no final do saldo delas, zeram. Sempre tem que zerar a conta de cliente e fornecedor, tá? O que que o sistema faz? O que que compete a gente a saber sobre conciliação no sistema? A conciliação do sistema ela tem um único parâmetro para que o cliente pode definir como será feita essa conciliação. Então, lá nos parâmetros do executável contábil, eu tenho a data inicial de conciliação, quando ele vai querer que comece, quando começa a considerar aqueles lançamentos para as conciliações, tá? Então, por exemplo, 2018. O que que significa isso aqui? Posso ter, por exemplo, lançamentos contábeis no ano de 2017 que eu não quero que seja considerado na minha conciliação. Então, eu coloco aqui qual que é a data inicial que eu quero. Isso aqui é muito usual quando a empresa está iniciando e tem os saldos iniciais de contas contábeis. Então, eu não quero que considere o saldo inicial da conta contábil. Então, eu coloco aqui a data inicial de conciliação posterior à data do meu lançamento com os saldos iniciais, tá? E aqui essa daqui, que é a conciliação por histórico. Então, assim, como que a empresa quer que a conciliação contábil seja realizada? Pelo primeiro grupo numérico ou por todos os grupos numéricos? Defino aqui. Feito isso, agora tudo o sistema é automático. O que que ele vê, gente? Coloquei um exemplo aqui para vocês verem o que que o sistema olha em um lançamento contábil. Então, eu tenho aqui tenho 3 lançamentos contábeis. O lançamento contábil de apropriação da nota de R$ 1.000. E tenho, por exemplo, 2 lançamentos, porque coloquei a condição de pagamento em 2 parcelas. Então, eu tenho um lançamento contábil a pagar daquela nota, no valor de R$ 500, e outra também no valor de R$ 500. O que que são grupos numéricos, quando ele fala grupos numéricos? É a conta e o grupo numérico dentro do histórico. Então, por isso que aqui começa a falar, a gente começa a fazer os links, por que que o histórico é importante? Por que que ele é necessário? Porque a conciliação contábil, por exemplo, ela se baseia no histórico para poder fazer a conciliação contábil nas contas, tá? Gente, o que que o sistema faz? Ele vai pegar o lançamento contábil. Eu tenho um lançamento nesta conta contábil a crédito, e eu tenho lançamentos contábeis a débito na mesma conta. Ó. Conta aqui, a mesma conta, ok? A conciliação, gente, nada mais é que se eu pegar todos os meus débitos naquela conta e todos os meus créditos naquela conta, vai zerar? É isso que a conciliação faz. Então, o que que ele viu aqui, ó? Eu tenho uma apropriação na minha conta fornecedor de R$ 1.000 a crédito e eu tenho também R$ 1.000 a débito. Por quê? Eu não tenho 2 lançamentos contábeis a débito aqui com o mesmo histórico, a nota no valor de R$ 500. Então, se eu fizer 1.000 menos 500, zerou a minha conta. Isso ele faz em todas as contas contábeis na conciliação, tá? Por que que é importante? Se, por exemplo, o cliente colocou aqui PG.NF 1234, outro número de nota, ele já não vai conciliar. Por quê? Ele vai encontrar os R$ 1.000 que eu tenho. Essa ele não encontraria, porque o meu histórico está 1, 2, 3, 4, por exemplo, e menos 500. Então, eu tenho um crédito de 1.000, menos 500, eu vou ficar com saldo ainda de 500. Então, aí dá aquelas mensagens de conta contábeis não conciliadas. Por quê? Porque ele não conseguiu encontrar o mesmo valor a débito e a crédito para poder zerar as contas, tá? É isso que a conciliação faz. Depois eu mostro no sistema de novo para a gente recapitular isso daqui, tá bom?
Tenho diferentes relatórios contábeis, né? Acho que sempre tem cliente abrindo o saque, pedindo diferentes relatórios contábeis. Eu quero um relatório contábil que puxa assim, assim, assado. Então, antes de abrir um RQ, eu sempre pego e falo assim, cliente, ó, você já foi lá em menu contábil relatórios e viu se nenhum desses contempla a sua necessidade? Porque, gente, é difícil não ter um relatório à parte que nenhum desses sane a necessidade dele. Porque também não tem muito que. Não tem muito onde fugir quanto a lançamentos contábeis. Está tudo aqui. Eu posso buscar uma conta contábil por tipo contábil, por tipo adiantamento, por tipo controle, posso buscar conta controle por conta contábil, de modo sintético, por tipo conta. Então, assim, muitas opções. E a variável quanto a lançamentos contábeis não é tão grande. Então, pediu algum relatório personalizado de parte contábil, fale para eles aí primeiro vir aqui, buscar esses lançamentos aqui, buscar esses relatórios para ver se de fato não atende eles, tá? Uma tela muito utilizada por eles antes de realizar, por exemplo, o encerramento do exercício é a auditoria de lançamentos. Então, a auditoria de lançamentos também nos ajuda bastante a auxiliar muitas vezes em determinados saques com o cliente. Então, eu tenho aqui a rotina de lançamentos apagados. Então, às vezes o cliente abre lá e fala assim: o lançamento contábil sumiu. O lançamento contábil não some, gente. O lançamento contábil não some da tela. Né? Então, às vezes a gente vai ver lá, foi excluído. Todos os lançamentos excluídos do sistema, ele vem aqui em lançamentos apagados. Tá? Depois eu mostro também no sistema. Se, por exemplo, estiver lá, não era, excluí indevidamente e tal, posso ir lá e recuperar ele e ele volta a constar no razão contábil. Tá? Muito utilizado. É importante saber que existe essa opção. Ocorrências. Todos os lançamentos contábeis existentes no banco de dados está em ocorrências. Então, de repente, o cliente quer fazer alguma consulta de lançamentos contábeis, mas ele não quer ficar puxando razão por razão, uma razão de cada vez. Não, eu quero, em determinado período, quais os lançamentos contábeis que eu fiz. Aqui, ocorrências, tá? Outros muito utilizados, especialmente no SPED contábil. Lançamentos sem conta controle e lançamentos com conta controle, tá? Então, aqui o sistema vai fazer uma varredura de lançamentos contábeis. Então, aqui ele vai olhar os lançamentos contábeis versus o meu esqueleto lá, meu plano contábil, tá? A estrutura do meu plano contábil. Existem lançamentos contábeis sem conta controle, em que no meu plano contábil tá dizendo que existe conta controle? Ele vai mostrar quais são os lançamentos. Ou o inverso. Existem lançamentos contábeis com conta controle, em que o meu plano contábil está dizendo que não tem, que não existe conta controle, tá? Isso daqui no SPED contábil, quase todas as empresas são paradas por isso daqui. Tá? Vou mostrar também na tela como que puxa. Lançamentos em dobro para ele auditar, para não causar, não correr o risco de ter duplicidade de lançamentos. Lançamentos com tipo incorreto, tá? Daí, normalmente, isso daqui é quando o cliente muda as contas contábeis no decorrer do período, tá? E mesma coisa, lançamentos com conta controle de tipos diferentes, tá? Então, são ferramentas que auxilia na auditoria dos lançamentos contábeis, em especial aonde? No SPED contábil. Então, quando a gente vai gerar o SPED contábil, tem até o roteirinho do SPED contábil lá, a primeira instrução com o cliente é, olha, rode todos os relatórios de auditoria de lançamentos. Quais são os relatórios? Lançamentos sem conta controle, lançamentos com conta controle, lançamentos com tipo incorreto e lançamentos com conta controle de tipos incorretos. Antes de sair lá gerando o SPED, faça isso. Verifique se não tem nenhuma pendência na auditoria de lançamentos. Por quê?
Se tiver, gente, isso daqui vai desencadear vários erros lá no SPED. Então, antes de fazer isso, faz uma varredura, vê lá, tá encerrado o exercício, não tem nada em auditoria, não tem nenhum lançamento parado lá em divergências de lançamento. Tem que fazer tudo isso daí primeiro, para depois, de fato, ir lá e gerar o lançamento, gerar o SPED contábil. E eu vou além. Mais ainda quando eu falo encerramento do exercício, né? Encerramento do exercício não é que eu estou preparando o sistema para o balanço, eu vou fechar o ano, eu tenho que já, antes de fechar o balanço, eu vou lá, faço a mesma coisa. Tem lançamentos parados em divergências de lançamento? Tiro tudo de lá, não tem que ter nenhum lançamento em divergências de lançamento. Você concorda que se eu gerar um balancete agora, numa conta banco, e tem lançamentos parados lá em divergência na conta banco, a hora que daqui 2 dias que eu gerar um novo balancete, os saldos não vão bater? Por quê? Porque ficou parado lá. Nunca deve existir lançamentos contábeis parados em divergências de lançamento. Por quê? Porque ele não está compondo os relatórios contábeis. Balanço, balancete, DRE e assim vai. Tá bom? Depois que eu mostrar aqui, a gente vem nas perguntinhas de saque aqui. Então, vamos lá. Sistema. Depois que eu criei meus lançamentos contábeis, que eu tenho aqui os meus razões, né? Vou tirar um razão, ver se tem alguma coisa nesse. Tenho os meus lançamentos contábeis, teve todas as movimentações. Eu vou fazer agora a parte mais gerencial da contabilidade, que é a geração dos relatórios. Então, aqui em contábil, balancetes. Eu tenho diferentes modelos de balancete, tá? O mais usado pelos clientes é o 4 colunas. Então, o balancete de 4 colunas, é só colocar o período. Qual que é o período que eu quero ver o balancete? Vou colocar aqui período de 2010, de 30, 10 de 2020. Ó, ele já começa a dar as mensagens, mas ele deixa prosseguir, ele não vai barrar. Porém, os lançamentos que estão parados lá em divergência de lançamentos não vai compor o meu saldo. Então, pode dar problema. Então, você quer prosseguir? Sim, porque ele não vai barrar você gerar, mas pode dar divergências. Então, o que eu preciso? Deu essa mensagem? O certo é eu ir lá aqui na telinha de divergência, recapitulando, divergência de lançamentos, tirar o que eu tenho aqui para poder gerar o meu balancete, tá? Então é só colocar aqui, confirma, sim. Ele gera nessa estrutura. As gerações dos relatórios, balanço não, agora eu não lembro, depois eu vejo aqui. Mas balancete e DRE, ele sempre tem essa estrutura de sintético e analítico, tá? Sintético, lembrando do meu plano. Quando eu estou na forma sintética, ele aparece os meus tipos contábeis. Se eu quero saber as contas contábeis dentro dele, eu vou vir em analítico, que daí ele abre o que tem de saldo dentro do meu tipo, né? Então, no meu tipo caixa, se eu estou no sintético, ele só aparece o tipo. O saldo inicial do meu período. Quem é o saldo inicial do meu período? Aqui de janeiro. Se eu estou em outubro de 2020, o meu saldo inicial é setembro, tá? Os débitos que tiveram no período, os créditos que tiveram no período e o saldo. Então, normalmente o cliente quer ver isso aqui, qual que é o saldo da minha conta. Este saldo, gente, precisa bater com o meu razão, tá? Então, vou abrir aqui o analítico tipo, ó. Então, qual que é essa conta? Conta caixa. Então, o saldo de 30 de 10 de 2020 tem que estar no meu razão contábil 1094, tá? Vamos ver se está isso? Então, como que eu faço? Vou puxar o razão dele. Onde eu puxo razão? Contábil, razões,
razão conta contábil. Eu posso também puxar um razão conta controle, tá? Tem esses razão rápido, tá? É a mesma coisa, tá? A gente busca a mesma tela. Então, razão contábil, vou buscar o razão, vou buscar a conta, qual que é a conta que eu quero ver? Conta caixa, confirmo, e ele vai trazer todos os lançamentos aqui, tá? Qual que é o saldo? Então, o saldo em 30 de 10 de 2020, 1.094. Vamos ver se é mesmo? Então, eu venho aqui pelas datas, ó. Não é esse, porque dezembro, então vou lá no mês 10. Tem 30 do 10 aqui? Não tem. Então ele vai pegar o último. Não é porque não tem 30 do 10 aqui, tá errado. Não, pode não ter mesmo. Ele não tá. Porque o balancete não é um encerramento do exercício. Ele não gera nenhum lançamento aqui de encerramento, nada. É só uma consulta de saldos da minha conta contábil. Os saldos entre razão contábil e balancete tem que bater, tá? Então, aqui, qual que foi o último lançamento no mês 10? Dia 29 do 10. Em 29 do 10, qual que era o meu saldo? 1.094,48. Ótimo, é isso, ó, 1.094,48. E o meu saldo inicial está dizendo que é 500. É 500 mesmo? Quanto que ele vai buscar? Sempre do razão contábil. Então, ele vai vir aqui. Qual que é o meu saldo inicial no mês 10? É o meu saldo final de setembro. Qual que é o meu saldo final de setembro? Qual que é o saldo que eu tinha no último dia de setembro? R$ 500. É isso que ele traz. Então, o meu saldo inicial é o meu saldo do meu último período anterior. Então, R$ 500, R$ 500. Qual que é o meu novo saldo? 1.094. 1.094. É isso que ele faz. E aqui ele traz o que você teve a débito na conta neste período e o que você teve a crédito na conta desse período. Então, se eu fizer 500 menos 12,07 mais 606,55, eu vou ter o saldo de 1.094. Quero chamar atenção em uma coisa aqui. Que muitas vezes eu vi o cliente fazer. Fazer esta verificação de saldos aqui, fazendo filtros na tela do razão. Não faça filtros na tela do razão. Por quê? O meu saldo atual não é saldo inicial, então eu preciso do meu saldo do período anterior, os meus movimentos a débito, a crédito para chegar no meu saldo. Aí o cliente faz isso aqui, ó. Ah, eu estou gerando de outubro, 1 do 10 a 30 do 10. Aí eu venho aqui no meu razão e faço um filtro. Ah, vou fazer um filtro aqui composto maior ou igual a 1 do 10 de 2020, menor ou igual a 31 do 10 de 2020. Meu saldo vai bater? Meu saldo já não bate mais. Então, isso daqui, gente, muitas vezes acontece, tá? Fala assim, abre saque falando que o saldo do meu razão não bate com o meu balancete, com o meu balanço. Que daí você vai fazer, então me mostra, como que você está fazendo? Fez filtro na tela do razão? Fala, para tudo. Pode parar. Não se confere desta forma, tá? Por quê? Olha só o que o filtro faz. O filtro distorce os valores. Por quê? Não é que distorce. Porque para eu chegar no meu saldo contábil do razão, eu preciso ter o meu saldo do período anterior. E fazendo um filtro desse, ele perde o saldo. Ele vai fazer o meu saldo inicial, teoricamente, aqui, qual que é? Passa a ser 62,50. Aí muda toda a estrutura. Ele sempre vai fazer isso. Ó, vou tirar o filtro de novo, para vocês entenderem novamente aqui. Ó. Qual foi o primeiro lançamento neste razão? Foi dia 21 do 9, no valor de R$ 500. Pronto, ele começa as contas por aqui. Ó. R$ 500. Eu tinha R$ 500. Aí entrou mais 62,50, aqui é 62,50, mais 80 e assim vai, ó. Ele precisa sempre dos meus lançamentos para ele compor no saldo. Se eu faço um filtro na tela em que
eu desconsidere esse é um lançamento só que eu poderia ter inúmeros lançamentos antes a ele, né? Distorce todo o meu saldo contábil. Então, filtro no razão para fazer checagem de saldo, nunca usem, tá? Checagem de saldo não se faz com o filtro na tela do razão, tá? E isso, no balanço, ele faz isso para todas as contas, tá? Então, razão, ele chega nisso, nas contas intermediárias e assim vai. Só uma observação quanto ao balancete é que tem alguns clientes, por exemplo, Calix, que eles usam, não tem muito sentido, mas tá lá, pode usar. Ele tira o balancete, por exemplo, depois de um período encerrado. Então vamos lá, vamos simular aqui, ó. Tô em dezembro de 2020. Encerrei o meu exercício de dezembro de 2020. Agora eu tô lá em janeiro de 2021. Ele quer tirar um balancete de dezembro de 2020. Mas eu já estou lá em 2021, já encerrei o meu balanço. Por que ele quer tirar um balancete? Balancete eu tiro antes de gerar o meu balanço. Esse é o conceitual. Mas está lá, ele pode gerar. Só que, se ele gera, gente, se ele vir aqui no balancete 4 colunas e faço este procedimento, por exemplo, alguns saldos podem não bater. Por quê? Lembra que eu já encerrei o exercício, eu já apurei o meu lucro, o meu prejuízo, que saiu da DRE, foi para o meu balanço fechou? Então, alguns saldos, por exemplo, especialmente contas de resultado, ele não vai bater provavelmente. Por quê? Porque ele já passou pelo encerramento do exercício. Então, quando eu quero tirar um balancete em que já houve encerramento do exercício, eu recomendo gerar o balancete de uma coluna. Porque daí o de uma coluna, olha a diferença. É 31/12/2020. Sim. Ele vai trazer na tela somente o saldo. Ele não traz aquela conta saldo inicial, débito, crédito, saldo final. Não, ele traz o saldo que tinha quando? Em 31/12/2020 para aquela conta, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Esta conta contábil razão, em 31/12, ele está dizendo que o saldo é 7.086,48. Será que é isso mesmo? Como que o cliente confere? Razão. Puxou razão. Agora é em 31/12/2020. Então, qual foi o último lançamento em dezembro de 2020? 28/12/2020. Qual que é o saldo? 7.086,48. É isso que o balancete faz. Ele sempre vai trazer de uma forma visual, relatório, os saldos das contas contábeis. Tá bom? Vamos mostrar agora o DRE. Então, aqui em contábeis também. Deixa eu lembrar relatórios. Deu branco. DRE. Relatórios. Relatórios demonstrativos de resultado. Então, eu tenho aqui, é a mesma coisa, tá, gente? Demonstração de resultado e demonstração de resultado horizontal é só visualização, forma de visualização, tá? Então, demonstrativo de resultado. Ele já, vou dar outro período aqui, porque eu já tinha gerado. Foi gerado, eu gerei ontem, ó. Então, eu vou gerar aqui, qual que é o período que eu gerei? Janeiro. Vou gerar só, por exemplo, o mês 10, que é o mês 10 que a gente viu. Então, ó, 10 de 2020, 10 de 2020. Olha só agora a DRE. Então, aqui no balanço, no balancete, deixa eu gerar. Aqui no balancete, deixa eu ver se eu consigo deixar os dois gerados, ó. Balancete, uma coluna. 31/12/2020. Sim.
Aqui no meu balancete, gente, ele traz todas as contas contábeis. Ó, ele trouxe as contas. Como que eu falo todas as contas? Todas as minhas contas do meu plano contábil. Então, eu tenho contas contábeis do meu ativo, tenho contas contábeis do meu passivo. Ó, meu passivo. Opa, passei. Tenho aqui ó, os meus fornecedores, os meus passivos. Tenho aqui as minhas vendas, ó, 3.000. As minhas vendas, que a gente fala, o termo mais técnico, são as receitas. Aí eu tenho aqui os meu custo, tenho aqui as minhas despesas, meu fechamento, ou seja, o balancete, ele contempla o saldo de todas as contas contábeis, ok? Fechou. Agora, quando eu busco uma DRE, demonstração de resultado, ele não vai trazer contas de ativo e nem de passivo, tá vendo? Que ele começa o relatório pela conta, pelo tipo 3.000 em diante, que são as minhas receitas, meu custo e minhas despesas. Por quê? É aqui que ele faz a apuração da minha DRE, que é demonstração de resultado. Então, somente contas contábeis de resultado que irão aparecer em um demonstrativo de resultado, em uma DRE, tá? Na mesma forma, eu tenho o tipo sintético que ele vai trazer para mim. Nossa, mas não tem nada, deixa eu puxar mesmo de janeiro até dezembro, que não trouxe valor nenhum. Puxar outro período para ver se ele tem informações, tá? Que no mês 10 ele não trouxe nada. Beleza, trouxe valores aqui, ó. Então, o que, que ele vai trazer? Ele trouxe os meses, né? Que eu trouxe de janeiro. Então, janeiro, porque fevereiro, março ele não trouxe? Porque ele já não encontrou nada. Então, ele não vai trazer tudo vazio, tá? Daí ele chega, ele demonstra os meses que tiveram valores. Então, ele traz na forma sintética o tipo, certo? Se eu quero saber, então, por exemplo, vamos analisar, porque relatórios, balancetes, DRE, tem que analisar o conteúdo da informação para fazer sentido, senão só saber, só gerar, só vir aqui e apertar botão. A gente não pode, tem que entender o que o sistema está trazendo. Ó, então ele traz o tipo vendas, mercado nacional. Por que ele trouxe assim? Porque lembra da estruturona, lembra do esqueleto, porque no meu plano contábil tá dessa forma, tá? Então, se eu vim aqui no meu tipo 3, ó, vendas, aí eu tenho vendas, mercado nacional, que é onde eu começo a ter as minhas contas contábeis, tá? Então, é por esta estrutura do meu plano contábil que ele chega na estrutura do meu plano DRE. Tá? O DRE é exatamente as informações que estão no meu plano contábil. Apenas a DRE vai trazer de modo visual para você somente as contas de resultado, que é o que interessa para ser analisado, tá? Então, aqui no meu tipo, ele traz o totalzão. Então, em novembro, vendas nacional. Olha, eu tive em novembro, eu vendi 2.994. Tá. 294 foi vendas nacional. Eu não tive exportação no período, ó as análises que a contabilidade começa a fazer. Ah, beleza, mas tá. Eu vendas nacional, mas o que mais que eu fiz? Dentro dessa vendas nacionais tem o quê? Aí entra o analítico. Porque eu vou quebrar mais essa informação. Quebrando essa informação, eu tenho dentro de vendas nacionais, eu tenho venda de produto e eu tenho revenda de mercadoria. Por que que eu consigo fazer essa mescla, essa ramificação? Vamos lá. Olha só a importância da minha estrutura lá no meu plano contábil.
Se no meu plano contábil eu não tenho uma conta contábil de venda de produto e uma conta contábil de revenda de mercadoria, pronto. Eu não sei, eu não consigo visualizar onde está a minha receita, tá? Então, para que precisa contas contábeis distintas? Para que eu consiga visualizar e ter um controle maior diante daquelas informações, tá? Então, aqui em novembro, ele puxando uma DRE, o cliente lá, ele vê, poxa, eu vendi o totalzão de 2.994 e a minha venda do mês foi tudo relacionado à venda de produtos, não revendi nada. Ó, aqui ele já faz uma análise. A mesma coisa em dezembro, poxa, eu não vendi produto e só tive venda de revenda, tá? É essa análise que eles fazem. Aí eu posso ainda vir aqui, controle, não, é aqui mesmo. Fazer um terceiro nível. Eu clicando em terceiro nível, ele ramifica ainda mais a informação. Então, ó, no mês de novembro eu vendi 2.994, sendo que os 2.994 foram em vendas de produto e consigo ramificar mais ainda devido ao meu centro de custo, em que destas vendas, R$ 114 foram administração e 2.880 foi comercial. Se eu não tenho um controle contábil, lembra lá do tipo contábil, amarrado à conta contábil? Se eu não tenho uma conta contábil atrelada a um tipo controle, eu não tenho esse tipo de informação na tela. Eu não consigo visualizar onde tá indo mais as minhas vendas. Aí eu consigo fazer uma análise gerencial aqui, falando, olha, que bacana, comercial tá bom de vendas, olha, ó, 96%, ó, que é a porcentagem do relatório, 96% da minha venda foi realizada pelo comercial. Sim, mas poxa, eu quero que a administração comece a vender um pouco mais. Aí eu começo a entrar com uma ação para a área administrativa, fazendo mais, sei lá, colocando bonificações para a administrativa. Ó, quem vender tal coisa vai ganhar um bônus, tal, para eu conseguir subir as minhas vendas no ambiente da administração. Tá? Isso daí é uma análise gerencial, é um controle da empresa que ele consegue fazer mediante as informações e mediante um único lançamento contábil. Gente, a contabilidade é fantástica, não é? Ai, é linda. Olha só, gente, a importância de um lançamento contábil vindo aqui no resultado. Então, por eu ter uma conta contábil lá no meu tipo, eu tenho tipo contábil de vendas, mas dentro desse meu tipo, por eu ter ramificado em duas contas contábeis distintas, eu consigo ver se é venda, se é mercadoria. Se eu ramifico ainda mais dentro daquela conta contábil, para eu controlar um centro de custo, eu consigo ver ainda mais aonde está dentro da minha venda de produto. Está na área administrativa, está na área comercial, está na área, sei lá, de logística, onde que está? A mesma verificação eu consigo ver, por exemplo, com impostos, ó. Ó aqui o meu custo. Ó o meu custo se formando aqui. Eu tenho lá um tipo imposto. O que é imposto? É parte fiscal, é parte tributária, não tem nada a ver com contabilidade, é verdade? Não. Tá? Porque tudo morre na contabilidade. Tudo que eu vou fazer tem que ter um lançamento contábil para que eu possa visualizar isso daqui, tá? Então, lá em vendas, por que eu preciso ter uma conta contábil para ICMS sobre vendas? Porque daí ele começa a formar o meu custo, tá? Eu tenho lá, eu vendi R$ 2.994, porém eu paguei tudo isso aqui de imposto. Ó, então eu tive R$ 801,90 de imposto. Poxa, aí se eu estou no meu modo sintético, vamos voltar. Vamos lá no meu imposto. R$ 801, ó. Nossa, eu tive aqui R$ 801,90 de impostos. Tá, basta a informação? Tá, eu tenho 801, mas eu quero saber aonde que eu estou pagando muito imposto. Analítico. Ele abriu para mim quais são
os impostos que eu estou pagando. Estou pagando ICMS, PIS, COFINS, subvenção tributária, DIFAL, fundo de pobreza. Olha aqui, ó, as configurações fiscais sendo amarradas aqui com a contabilidade. Então, nossa, eu paguei R$ 801,90 de impostos. Será que isso aqui está certo? Olha, eu estou pagando muito ICMS. Olha, 35% da minha carga tributária é sobre subvenção tributária. Né? Será que eu não consigo mudar o meu regime para diminuir essa carga tributária aqui, entendeu? É para quê tudo isso? Para chegar numa análise gerencial. Aí, voltando para o custo. Vendi 2.994, porém gastei 801 só com imposto. Então, eu tenho aqui uma receita líquida de vendas de 2.192,10. Aí eu venho para os meus custos de venda. Tive despesas? Aí eu se tivesse despesa, tal, ó, tive despesa. Eu tive um consumo de matéria-prima de R$ 210. Vamos ver se tem alguma coisa. Opa, já está no terceiro nível. Tá, ó. E aí eu não consigo, tá no terceiro nível. Como não tem contas controles atreladas a esses lançamentos contábeis, eu não tenho mais ramificações, eu não consigo ver mais nada. Eu só sei que é ICMS sobre vendas. Ó, eu só sei que é consumo de matéria-prima. Mas eu poderia ter atrelado esta conta contábil a um tipo controle e ter atrelado ainda mais consumo de matéria-primas de o quê? Ah, é de embalagem, é de, sei lá, sabe? Conseguir chegar nesses 210 um pouco mais específico para eu tomar uma decisão, tá? Aí tá, eu tive uma venda de 2.195, no mês de novembro eu não tive nenhumas outras despesas, 210 foi em dezembro, continuo seguindo, mas eu tive aqui, ó, as despesas de depreciação, ao ativo imobilizado fazendo parte do meu CMV, do meu custo, da minha receita, né? Diminui a minha receita, porque eu tive depreciações do período. Aí eu tive outras despesas de cartório, diminui também da minha receita. No fim das contas, em novembro, eu vendi R$ 2.994, porém, a minha venda líquida foi de 2.150. Por que que eu chego nesse resultado? Porque eu deduzo todas as minhas despesas, eu consigo ver. Olha, eu tive R$ 10 de despesa de cartório, tive R$ 32 com despesa de depreciação, eu tive R$ 801 que foram impostos, tá? DRE serve para isso, tá? Isso o cliente, então o gerente lá, o contador, a parte contábil lá visualiza a empresa como um todo no mês mediante um relatório. Isso aqui a gente está vendo resultado, então sobre as minhas vendas, tá certo? Então esse isso daqui é DRE, resultado do exercício. Chegando nisso daqui, daí o cliente foi lá, puxou o balancete, viu os saldos, está tudo certinho, fez essa análise aqui, chegou novembro, viu, tomou as ações que precisava para corrigir isso, corrigir aquilo, aumentar vendas, diminuir custo, etc. Aí chegou o final do ano, vou fazer o encerramento do exercício. O encerramento do exercício nada mais é que pegar essas informações aqui e apurar se ele teve lucro ou prejuízo, né? Porque no final das contas eu quero saber, a minha empresa tá bem, tá saudável ou não? Tô devendo, vou abrir falência, como que tá? Tá? Isso daí é o sentido, ver como que tá ela. E para gerar o balanço, para fazer o encerramento do exercício, antes de gerar o balanço, eu vou vir aqui também contábil, fechamento, encerramento do exercício. Então, aqui no encerramento do exercício, entra a categoria da empresa. Como que eu faço a apuração contábil, né? Do imposto de renda de pessoa jurídica, no caso. É trimestral? É semestral? É anual? Se é anual, eu vou excluir esse daqui. Se é anual, qual que é a data? 31/12 de do ano que eu estou trabalhando. 2020.
Ele vai ver, ó, divergências de lançamento. Não podem existir divergências de lançamento, porque ele não vai ser considerado aquele lançamento, tá? Só para vocês terem ideia, gente, do problema que isso causa. Que isso daqui vai estourar tudo no SPED contábil. Se o cliente dá um prosseguir aqui. Espera um pouquinho. Deixa eu lembrar que empresa que foi. Será que foi a Calix? Não sei se foi a Calix, se foi... Ah, não sei, empresa que foi. Aconteceu isso, ó. Ela encerrou o exercício. Então, quando que eu vou entregar? Primeira coisa, ó o tamanho do problema. O SPED contábil nós entregamos em maio, então, em maio de 2021, vou entregar o SPED contábil referente a 2020. Então, a contabilidade tem praticamente 5 meses para entregar o SPED contábil em relação ao ano anterior. Aí o cliente vem aqui, encerra o exercício com: existe ao menos uma divergência de lançamentos. Deseja prosseguir? Sim, ele não quer saber o que é divergência de lançamento, ele não sabe o que é isso, o que vai interferir e tal. Dá sim. Vai lá, encerra o exercício, faz o balanço, DRE, tá? Faz tudo no SPED contábil. Aí vai ver que os saldos não batem, né? Porque ele tem os controles, ele não tá batendo, não tá dando certo, sei que lá, sei que lá. Aí a hora que vai ver, existem lançamentos contábeis parados lá em divergências contábeis. Só que daí ele tá fazendo isso no mês, vai lá, abril de 2021, então ele já teve janeiro, fevereiro, março, abril. Para ele corrigir isso, ele vai ter que encerrar o exercício, tirar bloqueio, tirar congelamento, ou seja, voltar todo o processo por causa disso daqui. Então, sempre assim, acho que, né, implantação, quando for fazer algum tipo de treinamento contábil para o cliente, e a gente também puder fazer alguma instrução, orientação ao cliente, sempre, gente, que der mensagens que existe ao menos divergência de lançamento, verifique se existe lançamentos no período lá em divergências contábeis. Não deve existir, tá? Para você ver o tamanho disso daqui, o cliente ele fez todos os lançamentos que estavam em divergências parados, ele foi lá e incluiu um lançamento contábil direto no razão. Em vez dele ir lá e corrigir a divergência, ele criou um lançamento, porque, mas cadê o lançamento contábil? Ele não viu o lançamento contábil, ele foi lá e incluiu um lançamento contábil manual para dar certo o saldo dele. Só que esses lançamentos, não é que não existiam, eles estavam parados em divergência. Então, ele estava com 2 lançamentos, um parado lá em divergência e o que ele tinha feito manual. Olha só o tamanho. Então, deu divergência no lançamento? Corrija a divergência para seguir, pelo menos, com esses passos, que são os passos de fechamento, de encerramento aí contábil, tá? Vou seguir aqui para vocês verem. Aqui, ele já começa, porque eu já estou encerrando meu exercício, eles já fazem algumas verificações. Ele vai ver se tem lançamentos sem conta controle, lançamento sem conta controle, em que no meu plano contábil está falando que existe conta controle. Ele vai ver se foram encontrados lançamentos com P ponto no período. Lançamento com P ponto, a gente aprendeu que é lançamentos de previsão. Então, eu tenho lançamentos contábeis a pagar ou a receber no período em que eu estou fechando. Então, vamos entender a mensagem aqui, ó, que isso daqui também dá no cliente. Eu estou fazendo encerramento de exercício em 31/12, sendo que tem lançamentos contábeis com P ponto, ele mostra todos os lançamentos contábeis. No dia 28/10, no mês de novembro. Isso aqui, gente, não pode existir. Nossa, Paulo, e agora? É assim, ó. Todos os lançamentos financeiros que eu não pago na data ou até não recebo na data, o recomendável é prorrogar. Então, eu prorrogo, passo para frente. Não paguei, eu não vou ficar com ele lá. Eu prorrogo.
Nunca fico com lançamento financeiro em datas vencidas, né? Não é nem datas vencidas, porque o vencido é data de vencimento. Isso daqui é a data do lançamento contábil. Mudar a data do lançamento contábil, eu não estou mudando o vencimento dele, tá, gente? Porque às vezes fala, nossa, às vezes a gente vai falar com isso daqui com o financeiro, eles falam, você tá louca? Não posso fazer isso porque eu vou perder o que eu tô, o vencimento, eu vou perder o controle dos lançamentos que estão vencidos. Não, eu não estou mexendo com o vencimento da parcela. Eu estou mexendo com a data do lançamento. Se eu não paguei e não recebi, eu altero, eu transfiro a minha data lá para frente. Por que que eu preciso fazer isso? Por causa disso aqui. Eu não consigo fazer encerramento do exercício, sendo que eu tenho lançamentos contábeis de previsão com a data do período que eu estou encerrando. Quem aqui, por exemplo, já pegou algum chamado em que o cliente está fazendo encerramento do exercício, mas ele fala, ficou um lançamento com P ponto lá de janeiro de 2020. Erro dele, não deveria ter existido aquilo, tá? Ele deveria ter, transferido a data. E aí eu coloco uma outra coisa que também o cliente faz errado. O que que ele faz? Olha só, gente. Esse daqui seria, está falando treinamento financeiro, mas isso aqui vai impactar aqui. Por isso que eu vou falar agora. Por exemplo, eu tenho esse lançamento aqui, débito na conta fornecedor, crédito na conta 200. A gente sabe que P ponto é previsão, histórico PG ponto. O lançamento está bonitão. E ele deve passar pelo pagamento, porque é a rotina de pagamento que vai passar da conta 200 para uma conta banco, a conta final que vai ser realizada. O que que o cliente faz? Não passa pela rotina do pagamento. Então, ele não vai lá em financeiro, contas a pagar, pagamentos e realiza o pagamento. Ele não faz esse passo. O que que ele faz? Ele dá um alterar no lançamento, vai lá na conta crédito, altera da conta 200 para minha conta banco, confirma. Pronto. Problema dele, resolveu? Resolveu. Não preciso mexer com o financeiro, já entrou no meu razão banco, belezinha. Só o que que aconteceu? Ele mudou a referência? Não, continua com P ponto. A hora que ele for fazer o encerramento do exercício, ele não vai conseguir fechar o encerramento do exercício por causa daquele lançamento que ele autorou daquela forma. Porque quando eu faço esse tipo de alteração, eu falo assim, Paula, não pode? Não, pode, mas ele tem que alterar também a minha referência e o meu histórico. O lançamento contábil não é só conta débito, conta crédito. A gente aprendeu que o histórico é importante e lançamentos financeiros é primordial o campo de referência. Quando eu faço um pagamento, ele deixa de ser P ponto e vai ser, sei lá, CP, que é de compensação, CH de cheque, que a gente vai ver no treinamento financeiro. Ele não vai ser mais P ponto. P pontos são somente lançamentos que eu ainda não paguei. Se eu estou alterando de uma conta previsão para a conta final, conta banco ou conta caixa, eu tenho que lembrar de alterar isso aqui também, porque isso aqui vai dar problema lá na frente, a hora que ele for fazer o encerramento do exercício. Por exemplo, esse caso aqui, ó, eu quero encerrar em 31/12. Eu não vou conseguir encerrar. Eu não vou conseguir encerrar porque existem todos esses lançamentos contábeis como P ponto. Então, se eu der um OK aqui, ó, ele fecha, ele finaliza o processo, ele não vai encerrar. O que que eu tenho que fazer? Fazer transferência dos lançamentos todos para uma próxima data ou pagar tudo e receber tudo. Não tem alternativa, tá? Vou fazer o período aqui do mês 9, porque daí o mês 9 não tem nada disso, só para vocês verem a tela. Opa, não tem mesmo 31/9, né, gente? 30/9. Sim. Aí, ó, encerrando o exercício. E ele encerra aqui. Só fica assim, tá? Se ele encerrasse semestralmente, eu teria uma linha dessa do dia
30/6 de 2020 e depois outra linha 30/12 de 2020, tá? É só isso que muda. Ele fez os encerramentos, então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo puxar uma razão de uma daquela, deixa eu lembro se eu lembro, uma conta de despesa. Não, eu não sei se essa eu teve, acho que essa outras despesas pagas, vamos ver. Não. Deixa eu puxar a DRE de novo, peraí. Vamos pegar uma conta contábil de despesa. Fechamentos. Em novembro. Vamos ver essa. 32310002. Aí o ruim daqui, gente, que não dá para copiar a conta. Poderia permitir a gente copiar a conta para puxar o razão, sabe? É. 513.20.002. Já esqueci a conta. Carambola. Não, deve estar faltando alguma configuração no meu plano. Depois eu dou uma olhadinha. Que daí ele faria um lançamento aqui com o histórico, encerramento do exercício. Tá? Feito isso, encerramento do exercício, aí sim eu vou fazer a geração do meu balanço. Então, aqui em contábil, fechamentos, balanço patrimonial. Aí eu vou colocar o meu balanço patrimonial, que é sempre o último dia do ano, né? 31/12 de 2020. Aí tem de acordo com o plano, o padrão, desconsiderar lançamento de encerramento, tá vendo? Que são aqueles lançamentos do encerramento. A partir de quanto? São só formas de visualização. Quadro de assinaturas. Se você quiser colocar alguma coisa de quadro de assinaturas, você coloca aqui. Pode inserir macros. É um livro, tá? Balanço patrimonial como se fosse um livro, um relatório personalizado, não, né? Tem a estrutura contábil para ele. Esse aqui, de acordo com o plano, gente, a humanitária, os hospitais, eles têm um plano contábil um pouco diferenciado dos que a gente normalmente tem, tá? Então, o padrão é o normalzão, que todo mundo usa. De acordo com o plano, ele vai buscar exatamente com o plano que eles têm configurado. Então, os hospitais têm um plano diante da norma contábil, um plano contábil diferenciado. Até lá no menu planos e tabelas, plano contábil, deles é diferente, tá? Então, venho aqui, confirmo, é só colocar a data e confirmar. Pronto, esse é o balanço patrimonial, que vem aqui, imprime, e ele vai trazer tudo que eu tive, tudo que eu tenho no meu ativo. Ó, meu caixa está negativo, que legal. Super correto os lançamentos aqui. Aí ele vai trazer no meu total bancos e caixas que eu tive. Ó, a minha conta movimento tá 49 mil. Tem um saldo negativo no meu caixa. Isso aqui não pode, né? Tá errado. Mas é por causa dos meus lançamentos contábeis, tá, gente? Mas é essa estruturinha aqui do balanço. Total do meu ativo, 537.629. Isso daqui, ó, vamos lá, no meu total. Total do ativo, 551.072. Conceito contábil. Total do ativo, totalzão, total do meu ativo,
tem que ser igual ao total do meu passivo. Então, vamos ver o total? Com certeza não vai bater, tá? 551,072. Então, vamos lá. O meu total do meu passivo. Vamos achar o total do passivo. Olha, bateu. Ele trouxe encerramento. Tudo tem que ficar indo pro resultado do meu exercício. Legal. Então, vamos lá, ó. Entendendo. Razão social da empresa, vai trazer aqui. Ele sempre traz o segmento, tá? Balanço patrimonial encerrado em 31/12. O meu ativo. O que é isso aqui, gente? Nada mais é que o meu plano contábil. Então, os tipos contábeis vai trazer o totalzão. Isso daqui, gente, ó, importante. Como que ele chegou nos 490 mil aqui na conta movimento? Ele conseguiu chegar, porque no meu plano contábil, a conta movimento está com o total. Olha o totalizador influenciando no resultado, tá? Se eu tenho um total desmarcado, ele não irá trazer o total aqui, tá? Tá, gente? A impressão é exatamente o que mostra aqui, ok? Então, falou lá no balanço patrimonial. O balanço patrimonial, eu tô com o meu clientes lá, tipo do meu cliente que não está batendo, não está dando certo, está dando a menor. Será que os meus tipos clientes aqui, posso ter cliente nacional, cliente internacional, de repente o meu cliente internacional aqui está sem totalizar valores e não está mostrando lá? Ele não vai compor o meu total do ativo, não vai compor o meu total das duplicatas a receber, influencia um monte de coisa. Então, como que ele chega naquele valor? Por causa dos totalizadores, tá? Então, aqui, a hora que eu vou imprimir o meu balanço, o total do meu ativo, ele vai mostrar todo o meu total do ativo. Então, o meu total do ativo, 551,072. O meu passivo, ele vai mostrar o que eu tenho de adiantamento de clientes, 552,072. E a minha DRE, que por ter feito o encerramento do exercício, ele apurou o resultado total do ano inteiro. Então, o ano inteiro, eu vendi 4.044, eu tive uma despesa de R$ 801 de impostos, tive uma venda líquida de 3.242, tive aqui despesa de material requisitado para consumo, tive despesas de aluguéis e depreciações, tive outras despesas, ou seja, daí o meu lucro foi de resultado do exercício, 2.990,02. Aonde isso aqui vai parar? Isso aqui vai parar no meu balanço. Isso daqui a gente vê a parte, tá? O demonstrativo de resultado, ele não é o balanço patrimonial, ele é como que eu posso falar para você? Ele é um adendo, ele é um anexo ao balanço patrimonial, é uma visualização do meu resultado. Porque este resultado aqui, ó, ele pertence ao meu balanço patrimonial, ele está lá. Então, se eu vir aqui no meu balanço patrimonial, esse 2.990 está aqui, ó. Lucro ou prejuízo do exercício. 2.990,06. Ele compõe o meu balanço. E aqui ele traz a DRE para quê? Para eu visualizar como que ele chegou naquele lucro ou prejuízo, certo? Então, aqui no meu ativo, que tem a parte de lucros e prejuízos, ele pela DRE ele apura se ele teve lucro ou prejuízo, coloca no meu balanço para eu chegar no meu total do passivo. Então, passivo e ativo tem que bater, tá? Também algumas reclamações que os clientes falam: o total do meu ativo não está batendo com o meu total do passivo. Eu não costumei ver muitos casos assim, mas a maioria das vezes que eu vi esses casos, gente, era por causa de totalizador, acreditem. Então, só que daí tem que fazer aquele trabalho de ver, pegar o plano e olhar tudo, analisar ele, a hierarquia, as contas pais, totalizadores. Aí era por causa de um totalizador lá, funcionou o ativo, bateu com o total do passivo. Tá? É um trabalho de formiguinha mesmo, não tem uma fórmula mágica, pode ser
qualquer coisa. Mas hoje, só para vocês visualizarem aqui o fechamento contábil no cliente mesmo, o que ele precisa fazer, os relatórios, tá? E, bom, fechado. Essa é a rotina, digamos assim, do fechamento até o último passo na contabilidade, que é a geração do balanço. Neste meio termo, existe algumas ferramentas que o sistema dá, né? Como, por exemplo, bloqueio de lançamentos, que é aqui nos parâmetros, que é a tal data de bloqueio, que acho que todo mundo já chegou a ver. Eu posso, com essa data de bloqueio, bloquear para que nenhum lançamento entre e seja alterado nesta data. Então, 1/1 de 2018. Então, tudo que estiver para trás disso daqui, eu não consigo alterar e nem incluir, tá? Ele não faz. Se eu for fazer alguma alteração, vou colocar aqui 31/10 de 2020. Vou pegar um razão. Opa. Uma caixa que acho que tem mais lançamento. Então, eu coloquei lá que a data de bloqueio é 30/10. Então, se eu vim aqui num lançamento do 21/10, tentar alterar, ele dá a famosa data bloqueada por data de bloqueio. Que data de bloqueio é essa? É essa que eu coloquei nos parâmetros, tá? Esse é um. Para eu conseguir alterar, não tem outro jeito, tá? Tenho que vir aqui nos parâmetros, tirar 1/1 de 2020. E para eu conseguir alterar. Posso também, tem aquela rotina de congelamento. Então, lá em contábil, fechamentos, congelamento de saldo, eu congelo os saldos. Congelamento de saldos, lembrando, ela não bloqueia inclusão de lançamentos novos, tá? Então, para vocês visualizarem, ó, o que ela faz? Eu estou aqui com o meu razão contábil na minha conta geral, conta caixa. Ele está mostrando mês 9, mês 10, mês 11, mês 12, tá? Eu vou vir aqui e congelar em mês 11, 11 de 2020. Só colocar o período e ele já congela, não tem nada de mais na tela. Só dá um incluir período, ele congelou todas. Ele não congela só aquela conta, tá, gente? Ele congela todas as contas contábeis. Ó, todas essas contas contábeis estão congeladas. Se eu ir lá e puxar de novo razão dessa conta, ó, como a visualização do que ele traz. Ele só faz isso, congelamento de saldo. Ele traz agora só o período de que eu deixei sem estar congelado para frente. Paula, mas eu quero ver o que está aí no mês 10, no mês 11. Olha aqui que ele acrescenta na telinha do razão, data de congelamento. Então, qual que é a data que eu congelei? 30/11 de 2020. O meu saldo até 30/11 de 2020 é de 2.708. Eu quero ver os lançamentos do mês 10. É só clicar aqui, colocar mês 10. Ou vir aqui, colocar início. Início, ele abre a tela como estava já demonstrada. O congelamento é só uma forma de visualização rápida das informações atuais que eu quero que apareça, tá? Porque imagine a movimentação num cliente Barros, por exemplo, que tem trilhões de lançamentos contábeis. Se ele abrir um razão contábil e tem, tipo assim, 20 anos que usa o sistema, ele puxar um razão contábil e vir lançamento contábil desde 1900 e bolinha, imagine, vai ficar aqui 10 minutos só para abrir um razão. Tá? Então, por isso, a utilização de congelamento. O congelamento também dá aquelas mensagens de bloqueio na hora que eu for fazer alteração de lançamento.
tá? Então, se eu venho aqui, vamos lá puxar aquele mesmo razão. Colocar o início. Ah, eu já estava aqui, né? Então, eu estou com a data de congelamento em mês 11 de 2020. Vou vir no mesmo lançamento, 27/10, vou dar um alterar. Ó, data bloqueada por congelamento. Também não consigo alterar. Alterar. Mas se eu vir aqui em 27/10/2020. 1, 2, 3. Vou fazer um lançamento contábil. Ah, tá, porque data bloqueada, né? Por data bloqueada. Não é por congelamento de saldo, é por causa da minha data que eu coloquei lá no bloqueio, tá? Vamos tentar aqui 27/11. Mas será que tá bloqueando agora? Mas tá bom que não era essa mensagem, né? Tinha que ser data por congelamento. Deixa eu ver a data que eu coloquei bloqueada lá que eu não lembro. Não dá isso. Então, o congelamento que ele tá bloqueando também. Tá? Mas a mensagem tá errada. Mas tudo bem, ele tá bloqueando. Tá? Ele não bloqueava por lançamento. Por congelamento de saldo. Deixa eu vir aqui. Congelamento. Deixa eu excluir mês 11 e tentar. Ou ele está bloqueando por outra coisa. 27/10/2020. Bom, criar lançamento, vocês já sabem. Então, estou fazendo rapidinho aqui, tá? Tá, ele está bloqueando a inclusão por congelamento também. Porém, a mensagem não era bem aquela que tinha que dar, né? Mas tá fazendo, no fim das contas, ele está fazendo. Para eu puxar o razão, gente, eu criei esse lançamento de 5.000, tá? Eu não preciso sair da tela e gerar de novo. E nas telas de contábeis, o F11 e F5 não atualiza, tá? O F11 e F5 não atualiza. Eu tenho que dar um F5 na tela para que ele atualize com as novas lançamentos contábeis que eu criei, que eu alterei, tá? Então, sempre na contabilidade, para atualizar a tela, é F5, não é F11, F5. F11, F5 não atualiza a tela. Tá? Então, tem essas datas. O congelamento serve para isso, para visualização. Só que também a gente tem. Deixa eu ver se eu consigo achar. Vamos ver se essa aqui, ó. Já viram essa mensagem? Lançamento bloqueado por sistema industrial. Isso aqui bloqueia mesmo, tá? Isso não é por data de bloqueio, não é por congelamento de saldo, nada. É porque este lançamento contábil veio lá do industrial pela nota fiscal 1212. Então, se eu clicar aqui no auditar, eu tenho auditoria do lançamento, em que essa auditoria do lançamento ele veio pela tela de sistema industrial, pela conferência de nota. O que o sistema espera? Se você quer alterar um lançamento desse, você não vai alterar na contabilidade, você vai alterar lá na nota fiscal. Ou seja, eu teria que cancelar a conferência da nota fiscal, fazê-la de novo e ajustar o meu lançamento pela tela de conferência de nota e não por aqui. Por quê? Porque este lançamento contábil veio por uma nota fiscal. Mas sabemos que nem tudo é mil maravilhas, e essas coisas pode ser que tenha, vai lá em janeiro, eu quero alterar um lançamento de janeiro e eu estou em dezembro. Ele não vai, por causa que entra aí fechamento de estoque, fechamento de custo, contabilização. Não vai, não tem como. E aí, como que nós fazemos para alterar um lançamento deste? Aqui em menu, configurações, perfis, usuário. Selecionar o usuário que está tentando fazer esse processo. Vou pegar aqui PSA. Alterar. Mesmo eu sendo administrador, não importa, tá? Mesmo eu sendo administrador, ele vai bloquear.
Aqui na abinha avançada tem esse parâmetro, alterar lançamento bloqueado. Vou clicar, confirmar. Aí aquele mesmo lançamento que estava bloqueando, a hora que eu der um alterar, atualizar a tela, alterar. Oxe! Confirmei, né? Não. Fecha. Fala. Tá, beleza. Razão. Contábil. Conta caixa. E confirmar. Essa aqui. Alterar. Nossa, gente, problema no parâmetro. Teria que permitir. Lançamento bloqueado para o sistema industrial. Ai, gente, calma. Ô, principiante. Fala assim, Paulo, ô, principiante. Ô, usuária. Olha só. Nossa, gente, não me mande esses vídeos para cliente, hein? Pelo amor de Deus. Gente, eu alterei alguma coisa no perfil, eu tenho que entrar de novo, né? Pelo amor. Olha lá, colocando o defeito no sistema. Alterei o meu usuário, tenho que logar com ele novamente. Então, razão, contábil, conta caixa, lá o fornecedor, alterar, não é não, sei lá o que está acontecendo. Lançamento bloqueado por sistema industrial. Este parâmetro era para permitir. Não tem nada mais bloqueando. Que legal. Aqui, beleza. Eu espero que eu tenha te colocado o meu PSA ou DEB PSA. Não, é o PSA mesmo. Marcado. Pois vou testar com cuidado, mas este parâmetro aqui permite a alteração de lançamento bloqueado pelo industrial. Ela daria lançamento bloqueado por sistema industrial. Deseja continuar? Sim. Aí você conseguiria alterar o lançamento. Agora não sei por que que está barrando. Esse daqui, beleza, que daí a gente vai ver, porque está atrelado a uma rotina de recebimento. Mas esse aqui, por sistema industrial, aquele parâmetro, ele altera, ele permite você alterar os lançamentos, tá? Depois eu vou ver o que que acontece. E esse parâmetro aqui salva um monte de gente da contabilidade. Deu lá lançamento bloqueado para o sistema industrial, só alterar ele e fazer de novo. Aí tá. As conciliações, né? As conciliações, então, eu entro aqui na conciliação contábil, vou buscar a conta contábil, ou eu posso fazer conciliação por tipo. Então, é o que mais utilizado, por tipo contábil. Eu venho aqui o tipo quem? Tipo clientes. Sim, ele já realiza informações geradas, ele concilia todas as minhas contas contábeis. As minhas contas que não foram conciliadas, ele aparece aqui, ó. Então, ó, a conta cliente treinamento, Daniele, cliente Minas, elas não foram conciliadas. Então, eu preciso entrar no razão, tá vendo? O meu saldo não está zero. O que que está faltando neste lançamento para ele conciliar, tá? Se a gente entrar num outro tipo de cliente, vamos entrar num razão. Pegar um outro cliente aqui.
Acho que esse não vai ter nada. Não tem nada. Vou pegar esse, Minas. Com saldo de R$ 11. Ó, então aqui eu já peguei o R$ 11 é por causa deste lançamento de PG Partilha. Ele tem o pagamento, ele tem ela, mas não tem a apropriação desses R$ 11. Então, aí o que que a contabilidade verifica? Ah, peraí, tá faltando o lançamento contábil de apropriação do ICMS partilha. Ah, ou tá faltando o lançamento contábil do a receber, do a pagar. Então, a conciliação de contábil de fornecedores e clientes é mais para a contabilidade pegar se os lançamentos contábeis de apropriação da nota fiscal, apropriação da minha venda ou da minha compra, existe, por exemplo, no financeiro, tá? Para não correr o risco de não bater os meus saldos e zerar as minhas contas, tá? E ele faz exatamente aquela conta. Vai ver lá, eu tenho um débito e um crédito para aquele histórico de nota, tá? E assim ele vai fazendo, que nem nesse caso aqui, ó, de R$ 100, ó. Ele tem um lançamento a débito nesta conta, que é a conta do meu fornecedor, do meu cliente. Então, conta meu cliente 11.021.008. Eu tenho um débito de R$ 100 e um crédito de R$ 100 no histórico 22. Tenho, zerou as minhas contas. O meu 24, eu tenho um débito de R$ 100 e tem um crédito dele de R$ 100? Tenho, olha ele aqui, ó. Então, eu zero a minha conta aqui, ok? 29, eu tenho um débito e um crédito para ele? Tenho aqui, ó, um crédito para ele também, certo? Minha nota 30, eu tenho um débito na minha conta 30. Eu tenho um crédito na minha conta 30? Tenho, ó, crédito na minha conta 30. Conciliou. 31, eu tenho um débito no 31 e um crédito no 31? Tenho, conciliou. Partilha ponto ICMS 46. Eu tenho um crédito, mas não tenho um débito. Tenho um débito, fazendo um débito nesta conta com este histórico? Não tenho. Então, eu poderia, por exemplo, vir aqui e fazer 25/11/2020, só para vocês verem, para conciliar. Se eu tenho um crédito nessa conta, ele espera um débito. Então, vou fazer um débito 11.21.00.0008. Qualquer conta, sei lá, vou colocar 31.1.0001. Ah, justo. Tem um crédito 12.001. Teste conciliação. Valor de R$ 11. Para atualizar a tela, dou F5. Ó, meu saldo já aqui, ó. Zerou. Vamos conciliar de novo? Então, ela estava constando aqui Minas R$ 11. Agora, se a gente vir aqui, contábil, conciliações, tipo contábil, buscar o tipo cliente, conciliar, ele trouxe ainda, mas ó, saldo zero, tá? Não tem, está conciliada, bonitinha. Ok? Mesma coisa, aí isso daqui, por isso que, ó, Daniele, vamos ver, ó, isso aqui tá fácil de ver também. Meu conta é a minha conta da Daniele. Tem um débito, tem um crédito nesse abate, papapá, 37. Tem um crédito nele? Tem um crédito de 500, zerou. Tem um débito na 123, que é o meu histórico. Eu tenho um crédito na minha conta e tenho um débito na minha conta, zerou também. Mas na minha nota 41, eu tenho um débito, mas eu não tenho um crédito, por isso que ele não conciliou. Ó, um caso desse aqui, a contabilidade já vê que, peraí, ó, lançou o meu lançamento contábil de apropriação,
mas não gerou meu lançamento financeiro. Opa, eu não vou pagar? Eu não vou, quer dizer, eu não vou receber essa venda que eu fiz, né? Porque é cliente. Eu apropriei a minha venda, que é aquele lançamento de apropriação, mas eu não gerei o meu financeiro. Olha só o lançamento do financeiro impactando na conciliação. Para eu conciliar, a contabilidade, na verdade, tinha que rever, né? Porque que não gerou lançamento financeiro, ir lá no meu fiscal, lançamentos contábeis, inserir lançamentos contábeis financeiros lá, para que não dê esse problema. Para passar, a contabilidade vem aqui, faz se eu tenho um débito na minha conta cliente, para conciliar, eu preciso de um crédito na minha conta cliente. Então, vou inserir um débito, tipo, conta 200, crédito na minha conta cliente, sei lá, abate.dev, valor de R$ 200. Gerei meu lançamento, vou atualizar, ó, já vai conciliar, já zerou minha conta. Se eu gerar de novo, conciliações, tipo contábil, clientes nacionais. Pronto. Daniele Castilho, zerado, tá? Então falta conciliar essas duas. Na verdade, não era nem para trazer, tá, gente? Normalmente nem traz, mas talvez porque eu tô fazendo lançamentos manuais, ele diz que já está ok, mostra na tela, mas ele mostra que o saldo está zerado, está conciliado correto, tá? E assim vai, tem que ficar fazendo tudo e com todos os tipos, todas as contas contábeis que aparecerem na tela aqui, tá? E só para finalizar, tem os relatórios, acho que relatório, né? Só gerar, não vou perder tempo em mostrar isso daqui. Mas o que é interessante a gente saber aqui na contabilidade, a questão da auditoria, que são os lançamentos apagados, por exemplo. Então, eu posso filtrar por data de lançamento, até por log, tá? Então, vou vir aqui o lançamento, que é o quê? Eu quero ver o lançamento que foi apagado, então eu coloco um período, vou colocar um período grande aqui, porque a base não tem tantos lançamentos, tá? 31/12/2020. Então, ele vai mostrar todos esses lançamentos aqui, ó, eles foram excluídos, tá? Então, às vezes, se de repente o cliente fala para você, o lançamento estava aqui e sumiu, ele simplesmente sumiu. Não é que sumiu, né? Foi excluído, alguém apagou. Aí ele fica aqui. Ai, olha, eu apaguei indevidamente essa nota aqui. 11,11, valor de R$ 500. Eu preciso lá incluir de novo? Não preciso lá incluir de novo. Só vir aqui, clicar em recuperar. Confirma a recuperação de lançamento apagado? Sim. Data bloqueada por encerramento do exercício, né? Vou lá, cancelar o encerramento. Peraí. Fechamento, encerramento do exercício. Excluir. E vou de novo lá em lançamentos apagados. 1/1/2020, 31/12/2020. Então, a minha nota aqui, valor de 500, só clicar em recuperar, recuperar lançamento, sim, a recuperação do lançamento foi concluída. Então, aquele valor de R$ 500 não, né, sai daqui e vai para o razão contábil correspondente dele, tá? Então, é uma telinha interessante da gente saber que ela existe e que eu posso, sim, recuperar o lançamento contábil apagado aqui. Porém, vocês viram que para recuperar ele visualiza a questão de congelamento, data de bloqueio, encerramento do exercício e tudo mais, tá? Outra tela interessante para a gente saber é a tela de auditoria ocorrências. Então, essa tela de ocorrência é uma pegadinha. Se você faz isso aqui, ó, ele não mostra nada para você, né? Não tem nenhum lançamento. Não é? Você é obrigado a colocar uma data ali para ele puxar. Por quê? Ali vai mostrar todos os lançamentos ocorridos naquela data. Então, você vem aqui em contábil, auditoria, ocorrências. Essa data aqui, posso colocar, vai? Colocar um período. Data.
maior ou igual a 1/9 de 2020, menor que tem 1/12 de 2020. Um período, eu quero saber dentro de um período os lançamentos que aconteceram. Aí ele traz para mim todos os lançamentos. Eu não preciso ficar vindo aqui razão por razão para saber os lançamentos que tiveram. Só um adendo aqui, Lucinéia, aquele caso da Calix, que eles perguntaram como que eu posso ver se realmente não existe nenhum lançamento contábil no segmento tal, em vez de ficar buscando razão por razão, ele pode vir aqui, menu, auditoria, ocorrências, buscar o período que ele quer e buscar. Se tiver lançamentos contábeis aqui, é porque ainda existem lançamentos em determinadas contas. Daí ele vai ver, tem lançamento na conta tal, e ele vai realizando as transferências, excluindo o que ele quer fazer. Tá? Então, todos os lançamentos contábeis, em qualquer conta contábil que seja, dentro do período que eu informei, vai mostrar aqui, tá? Mas aqui é só visualização, tá? Posso alterar também, desde que ele permita. Gente, eu fiquei encafifada com isso aqui. Por que que ele não permitiu? Absurdo. Absurdada com isso. Enfim, tá? Depois a gente vê. Mas aquele parâmetro funciona, tá? E outras telas que normalmente é usadas mais na contabilidade da auditoria, que é lançamentos sem conta controle e lançamentos com conta controle. Que estas aqui são até quando eu vou fazer o encerramento do exercício da lá, né? A hora que ele vai encerrar, o sistema dá uma mensagem dizendo, ó, foram encontrados lançamentos contábeis na tela de auditoria em lançamentos contábeis sem conta controle. Então, o cliente vem aqui em auditoria, lançamento sem conta controle, vou colocar o período. E o sistema vai trazer para mim os lançamentos contábeis que não tem conta controle e que lá dentro da minha estrutura está falando que existe conta controle. Então, olha só, essa base tem um caso, ó. Este lançamento contábil aqui não tem conta controle nem a débito e nem a crédito. Porém, esta conta contábil do tipo 116.1, ela está com o tipo controle exigindo. Então, se eu ir lá na minha estrutura, no meu plano contábil, nesta conta contábil que está parado lá, ele está que exige conta controle. Se exige conta controle, eu não posso ter um lançamento contábil sem conta controle. Eu preciso vir aqui, não vai deixar, por causa que é de uma nota. Eu preciso fazer a alteração desta conta contábil, inserindo um centro de custo aqui. Por que que isso acontece? Ó, a minha estrutura, da onde que o sistema faz a varredura, plano contábil, está exigindo centro de custo. Se eu vir aqui e falar que não exige centro de custo e gerar novamente a minha auditoria, ele traz o mesmo jeito. Ah, que legal. Não era para trazer, porque agora ele não exige mais centro de custo. E ele não deixa alterar. Essa base aqui tá toda, ó, legal pra caramba, tá? Mas ele faz isso aqui. Por que que estava exigindo? Porque a minha conta débito estava configurada para exigir centro de custo. Se exige centro de custo, o meu lançamento contábil preciso informar o centro de custo aqui. A mesma coisa com essa conta aqui. Se eu ir lá no meu plano contábil, tá para exigir centro de custo. Eu já sei o que aconteceu com essa. Tenho que tirar daqui também.
O tipo não atualizou, deveria ter atualizado. Quando eu altero o tipo contábil, ele altera também dentro da minha conta contábil. Eu tirei lá que não exige mais centro de custo, então eu preciso tirar, ele não é para mostrar mais lá, ele não pode mostrar mais no relatório de auditoria. Aí sim, ó. Por quê? Porque agora ele fez a varredura e viu que eu tirei dentro da minha conta contábil, que não exige centro de custo, não exige o tipo controle, e aí sim, agora aquele lançamento está dentro da minha estrutura. Um lançamento contábil sem conta controle e que o meu plano contábil também está certinho. Só que este daqui, eu também não tenho contas controles amarrados a ele, mas a minha conta a débito está dizendo que não é essa. É esta agora. Está dizendo que exige centro de custo. Então, para eu seguir, ou eu tiro que existe tipo de controle, como eu fiz na anterior, ou eu faço uma alteração no lançamento contábil, informando um tipo controle. E aí sim ele sai da tela. Isso daqui são telas de auditoria que a contabilidade vai fazendo para ajustar as contas controles pela estrutura contábil, que é o principal, é o ponto de partida para toda as modificações, tá? Então, os principais pontos aqui da contabilidade eu quis trazer para vocês, como altera essas questões, o que a conciliação faz, que tipo de verificação o sistema utiliza para fazer a conciliação, os diferentes relatórios contábeis, os principais, que é DRE, balancete, balanço, tá? As formas de congelar, de bloquear. Eu acho que assim a gente conseguiu dar uma boa mescla, uma boa base sobre a contabilidade. É claro que a gente precisa aprofundar em alguns pontos, mas isso a gente vai seguindo nos próximos treinamentos. Espero ter agregado um pouquinho mais hoje, nesta manhã, com vocês, tá? E até a próxima, gente. Até mais.